Eu quero comentar uma outra coisa aqui pra vocês, tá? Eu quero comentar uma outra coisa pra vocês, uma outra notícia, tá? Essa notícia é muito boa, essa notícia realmente é muito boa e eu preciso mostrar ela aqui pra vocês. Ela foi indicada aqui por um membro do canal, o Scalcio, tá? E eu quero aqui fazer um react ao vivo pra vocês aqui, né? Onde nós vamos aqui desligar a música, porque eu vou ter que escutar junto com vocês isso que foi falado aqui pelo Jumento Celestino, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós temos que pensar o que eu ensino pro meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, tô aqui para você brincar. Sabe? Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se entre 39 e 45. O conflito resultou na morte de 60 a 70 milhões de pessoas, tá? O Lula está falando que os games matam mais do que a Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é os netos de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. E jogando mais, hoje a molecada joga com gente de outro país. Caraca, o pessoal joga com gente de outro país, né? Em outros países só existem o quê? Nazistas, né? Óbvio, né? Passam noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Quando esse animal estava pedindo votos pra vocês, jovenzinho coloridinho, quando esse animal estava pedindo votos pra você, o que o Lulinha, paz e amor, chuva de picanha estava falando? Videogame não é apenas entretenimento, é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico. Ontem, gamers apresentaram propostas para nosso programa de governo, pedindo políticas públicas que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos no Brasil. Olha a cara das pessoas felizes aqui, todo mundo feliz. Ao meu ver, devem ser desenvolvedores de jogos, né? E aí nós temos esse jumento. Nós temos que pensar o que eu ensino pro meu filho dentro de casa. Nessa parte o Lula tá certo. Nós, como pais, precisamos ver o que a gente ensina pros nossos filhos dentro de casa. Nisso ele tá certo. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, tô aqui para você brincar. Sabe? Ensino logo um jogo. Tablet é coisa de pobre, né, Lula? A gente dá um iPad, né? Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. Bom, é óbvio que aí a gente vai ter que discordar do ex-condenado, do ex-presidiário, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Fica extremamente complicado, né? Por exemplo, aqui a minha filha, tirei uma foto da minha filha ontem, onde a minha filha está cometendo um genocídio, né? Minha filha deve estar aqui jogando My Time at Sandrock, um jogo que ensina bons costumes, um jogo que ensina amizade, um jogo que estimula você fazer o bem para os moradores da cidade, levar presente, pega um peixe, leva pro gatinho, o gatinho faz coraçãozinho, entendeu? Mas não, provavelmente aqui ela tá falando, aqui eu vou construir um campo de concentração para matar os Yanomami. Deve ser isso que a minha filha está fazendo. Provavelmente ela está aqui no simulador na juventude hitlerista,
ela deve estar aqui provavelmente, né, cortando essa madeira para fazer um acampamento de concentração aqui, não é mesmo? Segundo o ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva. Então vocês me desculpem se eu falo coisas, se eu estou sendo um pouco ríspido. Porque eu vou ser bem franco com vocês aí de casa. Eu preciso ser extremamente franco com vocês aí de casa. Os jogos mudaram a minha vida. Os jogos mudaram a minha vida. Quando eu não tinha pessoas da minha família, os jogos estavam lá. Eu tava lá jogando um joguinho de Atari, eu tava jogando um joguinho de Nintendinho. Alguns dos melhores momentos da minha vida foram atrás de uma mesa de Dungeons and Dragons, jogando aqui, ó, jogando RPG com os meus amigos. Nesses RPGs nós matávamos deuses, nós matávamos dragões, nós matávamos inimigos de todos os tipos. Todos eram iguais, era super inclusivo, a gente matava todo mundo. Algumas das aventuras mais legais da minha vida foi atrás de uma mesa de Dungeons and Dragons. Alguns dos momentos mais fodas da minha vida, alguns dos meus melhores amigos eu conheci no fliperama, jogando Super Mario World no Super Nintendo, jogando Super Smash Bros. Eu fui final de semana na casa de dois grandes amigos meus, o Tocha e o Leitão. E nós viramos noites jogando Super Smash Bros. Um jogo violento, um jogo de briga, um jogo de luta. E quando eu vejo que os meus amigos, onde nós fazíamos genocídios virtuais, hoje estamos com as nossas famílias, com os nossos filhos, com as nossas filhas. E nós estávamos lá na casa do Diogo. Nós estávamos lá, os adultos, conversando. E os nossos filhos jogando Mario Party no Wii U. E foi lindo, e foi maravilhoso. E é um negócio que a gente... Eu estava lá com os meus amigos de infância, vendo os nossos filhos jogando videogame e dando risada, irmão. É algo, eu cheguei a me arrepiar agora, cara. É algo que eu me orgulho muito disso. Os jogos mudaram a minha vida. Se não fosse eu ter jogado Super Nintendo lá atrás, Nintendinho, ter jogado a minha primeira partida de Unreal na internet, com internet discada, jogando Unreal Tournament com os meus amigos, se não fosse aquelas primeiras partidas, Shipyard não existiria. Nossa empresa não existiria. Talvez o mercado de hardware no Brasil fosse diferente do que ele é hoje. Por um cara que nem eu estar lá jogando joguinho lá atrás. Sacou qual é que era? E tem jogos sim que falam de amor, tem jogos sim que falam sobre coisas muito boas, mas também tem um jogo que tu pode desligar o cérebro, cara, e sair matando tudo e destruindo tudo. O governo é o nosso principal inimigo, e esses parasitas, como eles não conseguem te entregar segurança, saúde, nada do que eles prometem eles conseguem te entregar, eles jogam a batata quente para outros. Nenhum desses parasitas consegue achar a resposta pra isso. A resposta é: o culpado é o maluco que fez o esquema, cara. Não, o culpado é o teu filho, que, né, um nazista, estuprador de girafas, que tá jogando tá jogando ali Farm Together. Né? Teu filho tá jogando Farm Together. Eu joguei centenas de horas de Farm Together com a minha filha. E no Farm Together tu não mata ninguém. Tu monta uma fazendinha, tu pesca peixinhos, tu vende os peixinhos, tu faz geleia. E a gente dá risada, e a gente brinca. Mas vai chegar o ponto que a minha filha vai querer dar uns headshot 360 no scope no Call of Duty, irmão. Um dia ela vai ter idade pra isso. Um dia ela vai ter idade pra isso. E eu vou estimular ela a fazer isso. Eu vou estimular ela a fazer isso, porque eu sei que tudo isso... Eu vou conversar com os meus filhos. As minhas filhas têm pai e mãe em casa. A gente conversa com eles. Eles sabem que aquilo não é um joguinho, é uma brincadeira. Eles sabem disso. Eu não sei, cara, eu me sinto até mal de ter que falar o óbvio. Mas tu vê que
essas pessoas que estão hoje no governo, essa quadrilha que está no governo hoje, não consegue resolver nenhum tipo de problema, óbvio, porque o Estado só cria problema e não resolve problema nenhum. E aí eles jogam a culpa para outro. Não, joga para frente, joga para outro isso aí. E eu venho desde pequeno, irmão. Eu lembro da primeira vez, nem era esse livro de D&D, porque essa aqui é a versão 3, se eu não me engano, ou 3.5, não lembro agora qual versão que é essa aqui. Mas eu lembro até hoje, né, cara, quando eu cheguei em casa com um livro desses e minha avó falou, isso não é coisa do demônio, né? Deu, não, avó, não é coisa do demônio não, isso aqui tá ensinando a matemática. Era outra versão dos monstros, do livro dos monstros. Mas você tá entendendo, cara, que eu acho que o que a gente precisa, a gente não pode brigar contra os jogos, a gente tem que brigar, sabe o quê? Para as pessoas, para os pais conversar com os filhos. Nisso o Lula tá certo falando isso. Nós temos que conversar com os nossos filhos. Porque eu não consigo admitir uma coisa. Eu não consigo admitir que no quarto de um desses animais que foram pegos aí, tinha um monte de suástica, um monte de foto do Hitler, um monte de coisa. Eu falei, irmão, cadê os pais desse filho da puta? Cadê os pais? Onde estão os pais de um arrombado desses? Ah, a gente não viu! A gente não viu! Eu não vou mais falar muito sobre esse assunto, que eu acho que eu já me exaltei o suficiente para falar sobre isso, mas eu vou estimular as minhas filhas, uma tem 7 e outra tem 4 anos, a continuar jogando jogos de videogame, porque eu sei que os jogos de videogame ensinam inglês, ensinam a jogar com outras pessoas de outros países, o que é muito bom, Alguns dos meus melhores amigos hoje são pessoas que eu nunca vi na vida, são pessoas que eu converso todos os dias no Discord. Vocês sabem quem vocês são? Então, sei lá, cara. Talvez a criança na escola aprendendo pronome neutro, aula de cuica e de capoeira, mexe cucu. Talvez, né, fazendo TikTok, dançando musiquinha de funk com a professora. Talvez esse seja o futuro que esses animais querem para nossa sociedade. E isso não vai ficar assim. Isso eu não vou admitir que seja colocado a culpa num terceiro, porque o Estado é ineficiente em prestar um mínimo de segurança, que é uma das únicas coisas que ele deveria de prestar. E ele não faz nem isso, tá? Então era só isso que eu queria falar sobre este assunto.